Oi, eu sou Karina Pimentel, estou aqui no AlphaCast, tive um papo super bacana com o Trindade sobre gestão de pessoas, negócios, carreiras, e se eu fosse você, eu não perdi esse episódio. Vem assistir com a gente. AlphaCast, o podcast semanal da Alpha Educação. Apresentação, Professor Trindade. Fala galera, tudo bom? Professor Trindade mais uma vez aqui no nosso AlphaCast. Hoje, como vocês podem ver, eu estou vestido a caráter, porque tem duas situações que a gente é obrigado a colocar terno. Ou quando vai casar, ou quando vai fazer uma entrevista com o pessoal de RH. E hoje é esse dia. Não que eu vou casar, eu já casei, galera, fica tranquilo. Mas eu vou ser obrigado a fazer entrevista com a turma do RH hoje. E trago nada mais, nada menos do que a nossa querida amiga Karina Pimentel. Ela tem uma carreira fantástica, começou como psicóloga, foi para o ramo de gestão organizacional, recursos humanos. Eu vou deixar ela se apresentar, que eu acho que ela vai contar essa história muito mais em detalhes e de uma forma muito mais interessante. Karina, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, já inicio agradecendo mesmo a lembrança e estar aqui com vocês. Agradece no começo, porque durante o meio você se arrepende, então começa agradecendo, aqui é assim. Gente, agora esse negócio do terno, ó, foi só uma desculpa, viu? Ele tinha outros eventos para fazer e o pessoal de RH não tem nada a ver com isso, viu? É charminha. Mas olha a estica da cidadã também, ó, vai vendo. Então eu tinha que vir na altura, não podia deixar barato. Vamos lá, conta pra gente como é que foi tua jornada até aqui. Uau! Desde Karina com 2 aninhos, pensando na vida, ser ou não ser essa questão. O que você resolveu fazer psicologia? Então, Vamos começar por aí. Sou Karina, eu brinco que eu sou goianeira. Eu sou mineira, sou de BH e vim pra Goiânia em 1999. Então você tem 3 UAI e 35 milhões de trem no vocabulário. Bem isso. E acabei migrando no final da faculdade, né? Na época aqui não era nem PUC, era UCG na época. Enfim, vim a trabalho e nesse momento que eu estava de transferência, eu gosto de contar essa história porque foi aonde começou a minha carreira em Goiânia. Deu errado o negócio do trabalho e eu estava no balcão de matrícula da faculdade, da instituição, e eu olhei para cima assim para rezar. Falei, meu Deus, e agora? Quando eu olhei para cima, vaga de estágio. Peguei anotei o endereço, nessa época não tinha Uber, obviamente, e aí peguei o endereço, entrei no táxi e fui, com a cara e com a coragem. Eu li tão rápido, o desespero era tanto, que eu li Rádio Araguaia. Falei, moça, eu quero ir para esse lugar. Rádio Araguaia, na Avenida 24 de Outubro. Ele falou, não tem essa rádio lá. Era Rápido Araguaia. E eu fiz um processo seletivo lá, passei, e ali eu comecei a minha trajetória em Goiânia. Mas antes disso, eu já tinha sido estagiária na área de RH, em Belo Horizonte, em 2 empresas, e vim para Goiânia e tive essa oportunidade que, na época, essa empresa tinha os subsistemas todos muito bem definidos, muito bem desenhados, 5 mil funcionários. Então, foi uma grande escola ali, um pontapé inicial, e dali eu nunca mais saí. Né? Me apaixonei pelo RH. Você já estava formada ou não? Não, estava fazendo faculdade. Estava fazendo faculdade. Isso. Então, dali eu fui para essa carreira como estagiária, depois formei, me tornei consultora, depois me tornei analista de RH, e fui minha carreira de gestão, né? Coordenadora, gerência, até uma posição de diretoria. E hoje, empreendo. Então, eu tinha metas muito claras, assim, com 30, ser gerente, com 40, ser diretora, e aos 50, estar empreendendo. Isso aí, deixa eu te perguntar, que é uma coisa que a galera precisa entender. A gente começa a trabalhar, mas tem que ter meta. Sempre. Eu tenho que ter meu plano, sabendo o que eu vou fazer. Eu não quero ficar 40 anos como coordenador. Sim. Eu quero saber quanto tempo eu vou ficar nessa posição, para onde eu vou, e até o leque de opções de experiências em empresas ou empreendendo que eu queira ter. Uhum. E isso a pessoa normalmente não sabe desenhar. Exatamente. Por quê? Primeiro, eu acho que é uma questão de tomada de consciência, né? Autoconhecimento. No que eu sou bom, no que eu sou excelente, no que eu
não sou tão bom assim e quais os caminhos eu vou escolher para potencializar aquilo que eu já sou bom. Às vezes a gente fica só treinando ou nos capacitando naquilo que a gente é ruim e esquece daquilo que a gente é bom. Então, quando eu me conheço, valorizo esses meus talentos, essas minhas competências e coloco isso num planejamento de carreira, e aí é uma outra questão, a consciência, o autoconhecimento e o planejamento de carreira. Até aí, Trindade, muitas pessoas até fazem. Mas daí para frente se chama um negócio chamado consistência e disciplina. E como é que casa planejamento com outra coisa que todo mundo fala, falando, olha, o planejamento é lindo e maravilhoso, mas o boleto é infalível, eu preciso pagar. Sim. Então a necessidade me faz, às vezes, abrir mão de algumas coisas e eu vou para onde tem oportunidade. Todo mundo tem conta para pagar, né? Todo mundo tem conta para pagar. Mas a gente pode pagar as contas e, fora do horário, se capacitar para aquilo que a gente quer. Por isso que eu falo que é muita consistência e muita disciplina. Se você está numa trilha de carreira, num planejamento que está fazendo sentido para você, mas você está querendo migrar para outra, mas precisa pagar um boleto, é um outro planejamento. Eu preciso ter um colchão financeiro de, no mínimo, ali 6 meses para fazer qualquer transição de carreira. Eu vejo isso muito hoje nessa galera mais nova, né? Que começa uma carreira, mas dali para frente não se identificou, então eu vou mudar de carreira. Para eles é mais flexível, talvez, do que da nossa geração, mas eles não têm essa perspectiva do financeiro. Então, o planejamento ele acontece de forma pessoal e profissional junto, mas também com a vertente financeira. Você tocou num ponto que nós vamos ainda falar lá na frente, mas eu vou antecipar. A geração do meu pai, que hoje está com seus 80 e tralalá, eles valorizavam nascer, viver e morrer numa empresa só. Carreiristas. Eu sou carreirista, vou 40 anos de empresa, isso é o melhor. E o cara não tinha uma visão de outros segmentos, de outras estruturas, de outros modelos de gestão, de outras estruturas de relacionamento. Quer dizer, aí veio, década de 90, mais ou menos, um pouquinho antes disso, começa a se falar de tecnologia, daí vem o boom, bolha de internet, Sim. E aí todo mundo fala, não, tem que ficar no máximo 2 anos em cada emprego, o negócio é rodar. E aí a gente pegava o currículo do cara, vinha lá 40 empresas que o cara fazia, você olhava realizações, 0, né? Porque o cara não teve nem tempo de conhecer onde era a porta dos fundos. Eu brinco porta do banheiro às vezes, né? Mas o pessoal não sabia... Transitar, aonde é fulano de tal. Eu não conhecia nem os pares da empresa. Mas teve uma época que isso era extremamente valorizado. Aí depois veio uma situação onde não, agora nós vamos trabalhar em equipes. E aí vem a beleza do mundo do coach, que você atua nessa área também, que eu sei. Mas... nesse momento, as pessoas se preocupavam com integração de equipes, formação de talentos, retenção de talentos, como é que eu desenvolvo competência. Surgiu o auge do modelo de competências vindo do Canadá, de não sei o quê, e o pessoal, nossa, isso é demais, maravilha. Aí vem a geração Z. E a geração Z, ela tem uma parte que está buscando seu espaço, e tem uns 35%, 36% da geração Z que é nem, não estuda nem trabalha. Muito pelo contrário, não quero saber disso, hein? Não me coloque em outra posição porque eu estou bem no meu sofá. Meu videogame está legal. Como é que você viu, ao longo da tua experiência como gestora de pessoas e, consequentemente, de carreiras e oportunidades, como é que você viu essa transformação e como é que isso foi mudando e impactando as tuas empresas? Que eu sei que você tem 2 empresas que depois... Você vê que eu sou bonzinho, eu dou a deixa para você fazer propaganda. Aqui a gente... eu sou quase um pai nesse podcast. Eu tô achando, Mas vamos lá. Então, como é que você vê tudo isso e depois conta um pouco das tuas empresas, o que elas fazem e como é que você está atuando? Tá. Vamos lá, eu tive a
grata oportunidade de ver isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, quanto ganho de carreira eu tenho. E é interessante, quando eu dou aula de futuro do trabalho, essa é a minha disciplina. Eu coloco meus alunos justamente para fazer desenhos de experiência das gerações dentro das organizações. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente já está com ela dentro da empresa, com as 4 gerações trabalhando juntas. Né? Principalmente hoje na nossa região em Goiás, em que a gente tem muitas empresas familiares e que os baby boomers, que são esses carreiristas, ou estão no conselho ou são CEO das suas empresas. Então, eles estão ainda dentro do trabalho. E aí vem a geração X, Estão que é a tudo nossa... desesperado fazendo plano de transição agora. Tudo Meu Deus sucessão, do céu, né? quem é que vai ser a sucessor? Exato. E aí vem o desenvolvimento de acionistas, vem uma série de outras questões de RH. Tem um excelente curso de governança societária para empresas familiares, que é da Unialfa. Momento propaganda. Momento propaganda, momento merchan. E aí a gente ajuda essas empresas a fazerem o seu plano de sucessão, estruturar a sua governança empresarial e familiar. Excelente. Isso tudo a gente discute. E hoje eu percebo exatamente isso nas empresas que eu atendo com a Believe, a necessidade dessa transição, dessa formação de sucessão e essa governança. Então, percebo isso mais forte ainda nesses 2 últimos anos em algumas organizações familiares. Pois bem, então a diversidade ela já existe dentro das organizações quando a gente trabalha as 4 gerações juntos, que requerem experiências totalmente diferentes para criar vínculo e engajamento. Quando eu falo de retenção, não é mais retenção, é engajar. E é engajar de verdade, né? Porque eu tenho o baby boomer, que é esse cara aí que está desesperado atrás de sucessão e querendo formar gente, a governança. Eu tenho a geração X, que é a nossa geração, que é a geração do vamos fazer, vamos executar, vamos entregar, e meta desafiadora e etc. E tem uma geração Y, que tem aí esses... são mais nativos digitais, já são mais tecnológicos, tem assim, ousadias que talvez a nossa geração não tenha e que são super importantes para dentro das empresas. E já tem a geração Z, que trabalha por outro motivo completamente diferente do que tudo que a gente já viu. E aí a gente pega isso tudo num mundo hoje que a gente costuma dizer que nem é mais VUCA, né? Que hoje é BANI, que está totalmente fragilizado, totalmente ansioso, com percentuais de adoecimento extremamente visíveis dentro das organizações. Como é que a gente faz gestão de pessoas com tudo isso? Né? A gente faz gestão de pessoas muito baseado em valores. Então, isso hoje, para mim, é o maior diferencial que qualquer organização pode ter. Se eu tenho o meu objetivo claro, né? As pessoas falam muito de propósito, mas eu estou falando de objetivo. A gente tem que ter objetivo no ano, daqui a 3 anos, e a gente nem pode fazer um planejamento como a gente fazia de 5 anos, porque a gente não sabe onde a gente vai chegar. Então, ano está ótimo. Meu objetivo nesse ano é Planeja o ano, o resto joga no lixo, porque e não eu dá pra trabalho saber. fundamentado em valores que são importantes para aquela cultura. Através disso, eu consigo criar experiências para carreiras diferentes. Então, o nosso desafio, o nosso olhar para a gestão de pessoas hoje, ele tem que ser voltado para a experiência do colaborador, muito voltado para a geração que ele trabalha, porque eu tenho que oferecer experiências diferentes para propósitos diferentes de carreira. E quando a gente fala... Antes disso, eu vou deixar você fechar, porque senão eu vou te atropelar de Não, tudo pode quanto é atropelar, jeito. não tem problema. Conta um pouco das tuas empresas. O que elas fazem? Como é que elas estão atuando? Vamos seguir no momento merchan, só para te dar a Tá abertura. bom. Depois vem o momento laranja, que a gente espreme a laranja e aí... Vamos lá, deixa eu só... Acho que lá atrás eu não falei, então eu fiz essa carreira aí muito fundamentada em metas, como eu falei, 30, 40, 50 anos. E há 2 anos atrás, então, eu fiz uma transição de carreira, saí como executiva de grandes empresas, passei principalmente por tecnologia e saúde, então sou apaixonada por essas 2 áreas. LG e American Health. Exatamente. E muita gratidão pelas pessoas que me fizeram até aqui, né? Tive líderes maravilhosos mesmo. E isso é um diferencial de carreira, quando você tem pessoas que te inspiram, pessoas que te fazem crescer, pessoas que te fazem desenvolver, né? E a partir daí, eu fiz essa transição já almejando abrir a Believe em 2017. Então, ela não é uma empresa novinha. Mas eu pegava só mentoria de profissionais de RH.
Então, mentoria aqui, mentoria ali. Pelo teu LinkedIn, quando você abriu a Believe, você já estava trabalhando em uma dessas 2 empresas que eu falei. Sim. Impulsionado, inclusive, pelo CEO. Boa. Por isso que eu falei que eu tive líderes maravilhosos. Eu falo que ele, posso falar que é o Dr. Rodrigo, ele me empurrou para o mercado, literalmente, né? Ele não queria me perder lá, mas ele me empurrou para o mercado também. E aí abri a empresa e fui fazendo isso, mas os clientes foram chegando naturalmente, principalmente pela minha visão em TI. Então, eu tenho um olhar muito inovador e eu tenho muita facilidade em promover gestão de mudança, de cultura. Então, eu tenho esta facilidade mesmo, é algo que é muito natural. Então, eu quero de A para B, então vamos mapear os riscos, vamos ver os ganhos e vamos. Uma coisa que não fecha na minha cabeça, e vamos te escutar. Mudança de cultura e gestão de mudança dentro de empresas, eu costumo dizer que é o ó do borogodó. E é mesmo. Por quê? É um imbróglio. Porque eu ia usar uma palavra um pouco mais esculachada do que isso, mas imbróglio tá bom. Cultura, você mudar a cultura, os processos e projetos que eu já vi de mudança de cultura demoraram quase 10 anos. É uma jornada. Isso é a primeira coisa que eu falo. Aí é você uma falou, jornada. a gente começa rápido um projeto de mudança de cultura. Não, começa o projeto, não quer dizer que ele termina rápido, não. Cara, é pior do que abrir empresa. Você sabe o que vai fazer no começo, mas não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas, Trindade, sabe o que eu acho que é o mais desafiador nesse sentido? É cultura. Não tem cultura certa nem errada. Tem aquela que o dono quer implantar. Ponto. Só que quando o dono fala que quer, mas ele não sabe o percurso que ele tem que passar. E no meio do caminho ele muda completamente. Não, o pior é quando ele fala que quer, mas ele não tem certeza do que ele quer. Não, até aí ainda a gente identifica e fala, você não tem certeza. Mas quando fala que tem certeza, e aí começa-se todo um movimento, mas no meio do caminho, mesmo os impactos tendo sido mapeados e mostrados, fala, opa, agora eu não quero mais. E aí como é que você volta? Você está no meio do caminho. Então, cultura é algo muito complexo e que o dono, CEO, conselho, tem que ter certeza do caminho que eles querem construir. Mudança de cultura é quase tão crítico quanto mudança de sucessória. Eu acho que é mais crítica. Você pode quebrar a empresa dependendo do que você aprentar dentro dela. E aí você que é uma pessoa de tecnologia, né, que já deve ter vivenciado isso, como por exemplo, o que a gente ouve muito e vive em alguns momentos, trazer a bendita inovação ou mudança de cultura para inovação dentro de culturas que não estão preparadas para isso, né? Então, é um falar diferente do fazer. E aí a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela em ampliar a visão dos dirigentes, porque cultura é top-down. Não tem jeito. Cultura é top-down, não é bottom-up. Não é que não tá legal, vamos mudar a cultura. Gente, não é isso. Top-down é o jeito bonitinho de falar goela abaixo. Goela abaixo. GA, né? Eu vou falar pra minha esposa hoje, quando eu chegar em casa, meu bem, o que nós vamos jantar? Você decide, top-down. GA. Goela abaixo. Mas tem goela abaixo Manda que é bom quem pode, obedece quem tem boleto pra pagar. Depende, tem goela abaixo que é bom de engolir. Vai que você vai pedir pra ela, sei lá, o melhor prato do coco bambu que ela gosta, né? E vai ser um goela abaixo bom. Agora, vai que ela odeia piqui e você pede um pastel de piqui. Então, assim, depende do que você quer escolher como goela abaixo. Então, tem jeito de fazer o goela abaixo descer redondo. Aí nós falamos um pouquinho da dificuldade de processos e projetos que tratam cultura. Agora, tem outro tipo de projeto, que é o famoso gestão de mudança, que o pessoal de TI adora isso. O pessoal de TI fala, não, precisamos ter a gestão de mudança, não sei o quê. Change Na management. maioria dos projetos não tem um pessoal de recursos humanos. Você pode pegar, na maioria dos projetos de TI de buzilhão de empresa, e olha que eu rodei em consultoria, não tem. Na hora que dá um bug, vou falar assim para não falar um palavrão, aí eles lembram da gestão de pessoas, né?
Ah, merda não é palavrão, dá merda mesmo, e a gente sabe que... Mas aí o pessoal traz e aí... Nossa, e gestão de pessoas. Quem é que vai tratar conflitos da equipe? Uma área que está quebrando pau com a outra e nada sai, o projeto não anda. Aí o pessoal vai falar, change management. E lá nos 1900 e bolinha, change management era traduzido como treinamento. Uhum. Dá treinamento para as pessoas que está tudo resolvido. Cara, você dar treinamento é uma coisa. Você fazer a pessoa mudar as suas competências, sabendo... E entender, né? Habilidades, atitudes, né? A famosa teoria do chá ali. Uhum. Conhecimento, habilidades, atitudes, forma, competência, isso é lá de 1800 Sim, bolinha. muito tempo Bem atrás. antigo. Mas fazer com que o pessoal entenda tudo isso, coloque e traga para dentro do projeto, é um desafio. É um enorme desafio. E o maior desafio é fazer a empresa entender que ela vai precisar de change management para mudar. Com certeza. De novo, começando de cima para baixo. E quando o cara que está em cima não quer? Você tem que ter, vou falar, tá? Culhão para falar para ele que ele não quer. E se ele fizer, vai dar merda. Desculpa, é assim que funciona o jogo, gente. De treino é treino, jogo é jogo. Ele vai perder dinheiro. Muito. Tempo, dinheiro, pessoas. Vai ficar gente pé da vida falando, Sim. não aguento mais trabalhar aqui. Tempo, dinheiro, pessoas. E assim, e colocar em risco um negócio que pode ser, com uma gestão de mudanças, muito mais promissor. Mas, você falou, por que o RH não está sentado nessa mesa de change management, por exemplo, ou num time de gestão de mudanças, etc., porque muitos RHs ainda estão muito operacional, não estudaram gestão de negócios e não trabalham com fatos e dados. Eu brinco com alguns colegas gestores de pessoas que eu falo para eles, vocês, na verdade, estão na época do DAP. Departamento de Administração de Pessoas ainda, que era processamento de folha, estrutura de cargos e salários, descrição de função, relação sindical, programa de benefícios e acabou. Uhum. Vocês não estão sentados na mesa para discutir planejamento estratégico, mudança de contrato, lançamento de produto, alteração e expansão de operações, que é a função atual das áreas de gestão de pessoas. E aí eu te pergunto, tudo isso vai acontecer com quem? Com pessoas. Se as pessoas não estiverem ali, vai em algum momento ter que ser envolvido e não vai ser envolvido estrategicamente. Então é o seguinte, RH precisa entender do negócio, mas é profundamente. Quais são os indicadores importantes do seu negócio? Quais são os objetivos financeiros do seu negócio? Né? Quais são os objetivos que você tem entre as áreas do seu negócio e aonde que está travando? Na hora que você começa a ver a empresa como um negócio, RH tem que ler DRE, Trindade. Se você não souber ler um DRE, como é que você vai discutir qualquer impacto de folha de pessoas dentro do financeiro da empresa? Deixa eu arrumar uma encrenca agora com uma quantidade de gente. Pode arrumar que eu vou arrumar junto, que né? Agora eu vou arrumar uma encrenca gigante. Normalmente, as pessoas, as gestoras, as coordenadoras, até as diretorias que vão para a área de RH, vêm da psicologia. Eu também vim. Por isso que eu falei que eu ia arrumar uma encrenca. Mas você é uma psicóloga com cabeça de TI. Sou, completamente. Você foi criada e formatada dentro da LG. Então... Obrigado, Gustavo, Eduardo e Daniela. Daniela trabalhou com a gente na Bandeirantes. Lá atrás. Lá atrás, as primeiras implementações, ela foi maravilhosa. GP. Nota 10. Qualquer dia eu tenho que trazer ela aqui para relembrar algumas coisas do projeto. Eu vou mandar um áudio para ela hora que eu sair daqui. Mas, nessa tua visão, como é que eu pego uma pessoa formada em psicologia e falo para ela, olha, você que estudou todas as teorias, que estudou Freud, que estudou Kant, que estudou comportamental, você que fez uma série de estudos para entender a essência do ser humano,
Agora você vai pegar e vai colocar tudo isso numa lista de KPIs, vai começar a acompanhar isso, botar o chicote na mão e sair definindo estratégias junto com o presidente da empresa. E mais, vai ter que definir estratégias para evitar burnout, para estimular diversidade e aceitação da diversidade dentro do ambiente de trabalho, para estabelecer políticas e métricas que controlem bullying dentro do ambiente de trabalho. Você vai ter que explicar para a gente, essa eu vou pular, eu vou deixar um pouquinho para depois, como é que você vai tratar a falta de profissional do mercado, porque não tem, você vai procurar gente boa, tá você e o mundo procurando, e não acha. Só na área de TI, para daqui a 3, 4 anos, estão faltando mais de 500 mil profissionais. E não vai ter. Não é que vai cair do céu e vai nascer numa incubadora e amanhã está tudo resolvido. Não vai. E nós vamos ficar disputando a tapa esse pessoal. Mesmo que eu forme 30 mil alunos aqui, não abastece o mercado. Como é que o psicólogo pega esse mundo todo? Ele entra em crise. Ele vai pro divã, né? Porque... Conta pra mim. Olha só, quem me dera ter a pretensão de ter todas as respostas, mas eu busco sempre soluções, né? Não. Eu trouxe a pessoa que representa a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que isso você não falou, mas nós sabemos e foi por isso também que você está aqui sentada conosco. Então, vamos lá. Pelo peso do conhecimento. Temos muitos desafios na área de pessoas. E RH não faz nada sozinho. Então, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, e ela é minha mesmo. Não tem aquela frase, Trindade, que fala atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher? Ela fez PNL, ou quando a gente está contrariado, a gente cruza o braço ou põe a mão no queixo, assim, e fica... Eu quero matar o Trindade, que ele está me perguntando essas coisas. Não quero te matar. Mas PNL eu também domino, hein? Não quero te matar. Então, tem essa frase que fala atrás de um grande líder, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu costumo dizer que ao lado de um grande líder sempre tem um grande RH. Eu vou resumir um pouquinho do que você disse, porque tem uma frase de Jung que fala isso, né? Domine todas as técnicas e ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por que isso tem a ver? Psicologia, pessoas, gestão de pessoas, negócio e resultado. Porque, no fundo, somos todos humanos e todas as empresas dependem de pessoas. Se eu não souber me relacionar com pessoas, eu não sei me relacionar com os resultados. E aí, quando você vem com toda essa questão de diversidade, de sucessão, e depois a gente fala do apagão de talentos, que esse é um tema à parte mesmo. À parte. Isola. Isola esse aí que eu vou falar dele. A gente não deixa as nossas emoções no relógio de ponto. Eu vou entrar aqui na Alfa, vou trabalhar, vou ser o melhor reitor que essa universidade já tem, mas tive um puto problema com meu filho, ou estou com um problema de saúde em casa, na minha família, e eu estou abalado com isso. Eu não vou conseguir performar da mesma forma. Então, hoje, o que a gente precisa é conectar as pessoas de volta com elas mesmas, diminuir a ansiedade e fazer com que a produtividade seja boa através das relações socioemocionais. Sabe qual é a frase mais... Eu vou amenizar. A frase mais boba que eu escuto a pessoa falando, eu estou dando o meu melhor. O meu melhor varia dia a dia, justamente porque cada dia é um dia diferente com situações diferentes. Então, a minha performance de hoje, que é o meu melhor, não pode se comparar com a minha performance de 2 dias atrás. E aí eu tenho uma analogia que a gente faz... E não vai se comparar com amanhã. Na semana que vem. Só pode comparar então, com hoje mesmo. O meu melhor, ele na verdade, e é isso que eu tento passar para as pessoas. Eu falei, olha, vocês têm que ter KPIs, métricas, metas, para você saber, na média, o que você tem que alcançar e entregar. Sim. E como você quer se superar. Agora, tem dia que você vai cruzar, vai largar a caneta e vai falar, hoje não dá, não sai nada. Não adianta espremer, porque não vai sair nada dessa cabecinha. E amanhã, às vezes, vai sair 20 horas muito melhor. Sai, pumba. Sim. É o que eu falo do desenho do coração. Como eu tive em saúde, né? Quando a gente faz o elétrico, não é um altos e baixos. A vida é assim como o coração. Tem hora que você está no alto, tem hora que você está no baixo, tem hora que você está no alto, tem hora que você está no baixo. Isso é vida. Porque se eu estiver sempre assim, eu morri.
Flatliner. Então... Excelente filme, aliás. Quem não assistiu pode assistir. Flatliner é Eu bem não legal. assisti. Não? Eu não assisti. Assista. É a história de médicos que ensaiam... eles queriam ter experiências pós-morte. E queriam saber como é que era a vida após a morte. Então, um grupo de médicos, alunos... Eles... eu vou parar por aqui, depois você assiste o filme. Mas fica a dica, gente. É legal, Flatliners é um filmaço. E depois tem vários desdobramentos. Aí eles vão para um lado... Tem 2 filmes. Tem um mais antigão e tem uma refilmagem. Mas Pode eu queria ver. voltar em 2 aspectos aqui. Um é a carreira de Sai psicologia. do Flatliner e volta para a carreira de É porque eu psicologia. preciso responder para fechar aqui, ó, fechar Gestalt, a psicóloga. Como sair de uma carreira de psicologia e ter essa visão de negócio? Como qualquer carreira. Eu posso sair aqui do jornalismo, da administração, mas eu tenho que, se eu for trabalhar dentro de organizações ou empreender, eu tenho que ter visão de negócio. Eu tenho que ter visão do mercado, de concorrente, de cliente, financeiro, processos, tecnologia. Então, eu vou me desenvolver nessas áreas, seja sendo psicóloga, seja sendo administrador. É o foco que você dá na carreira. E o psicólogo clínico, cara, ele vai se desenvolver nas melhores competências clínicas, nos melhores cursos clínicos que existem, avaliações clínicas. Então, é o foco da sua carreira, né? Lembra que eu falei que foi lá atrás com assistência e disciplina? Porque não é comum ou natural psicólogo fazer essa migração tão forte para negócio, né? Mas também existem outras migrações que não são tão comuns, tão naturais. Por exemplo, TI virar dono de posada. Mas existem essas transições, né? Mas quando a gente resolve fazer, tem que ser bem feito. Depois eu te conto a minha vida, daí você vai ver o que é transição. Aí você vai falar, esse é um caso à parte, precisa ser estudado, tem problemas. E aí, Trindade, outra coisa que você falou de apagão de talentos, né? Esse é o cenário que a gente vive hoje. A área de recrutamento e seleção tem tido uma demanda enorme. A gente viveu isso agora, em outubro. Deixa eu te cortar. Eu sou obrigado a te cortar, porque eu vou emendar 2 perguntas para você responder tudo junto. Tá bom. Além do apagão de talentos, a gente está, como consequência disso, e eu estou desesperado, que eu tinha feito um planejamento de parar de trabalhar aos 70 e eu estou vendo que vai faltar gente no mercado e eu vou ter que continuar trabalhando. Que bom. E aí eu vou parar de trabalhar aos 80 ou 85. Eu queria estar na praia já, né? Com 80, 85. Queria estar na pousada, né? Pô. Mas isso vai demandar que os profissionais seniors vão ocupar espaço por mais tempo no mercado. Que tem outras implicações, até envelhecimento de população, aumento de dívida de INSS e outros impactos econômicos do país. Mas também, pensando na outra ponta, os Zezinhos, que são os da geração Z, entendeu? Zezinho. Zezinhos. Gostei. Ou Zezinhos. Fica melhor, Zezinho. Não, o Zezinho. Este Zezinho, ele começou com um mimimi, e eu estou sendo provocativo no mimimi, de quiet quitting. Estou com risco e medo de burnout, não posso trabalhar tanto, então eu vou puxar o freio de mão e vou induzir a minha liderança que ela veja que eu estou sobrecarregado. Aí veio o efeito cascata, ao contrário, né? Porque você joga o bumerangue e ele volta na tua cabeça, que é o quiet firing. Já que eu estou fingindo que eu estou trabalhando, a empresa também fala, então, silenciosamente, eu vou começar a demitir em massa. E isso aconteceu recentemente em grandes empresas de TI, buzilhões de startups. E aí o pessoal esperneou que era home office, que era não sei o quê, que taratá. Só que isso tudo entra num pacotão chamado escassez de profissional preparado para aguentar o tranco. Porque profissional mimimi tem a rodo. Tem uma frase que eu adoro, você vai gostar dela, eu deixo você usar, tá? Já vou me apropriar. Pode se apropriar. Você vai... Segundo Karina Pimentel, pau, já mando na sequência. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago.
Falei que você ia gostar. Sensacional! Galera, gato gago pra todo mundo, hein? Vou usar em sala de aula, inclusive. Pode usar em sala de aula. Eu falei que eu vou colocar essa frase numa camiseta. Vou fazer uma camiseta. Porque o que a gente tem que fazer? Aí você já me inverteu minha resposta que eu já tinha antes, mas vamos lá. Ó, sugestão para nosso layout aqui. Frases célebres dos nossos entrevistados. Falei que você ia gostar do gato Essa gago. aqui já vou vai mandar ser uma camiseta pintada. Vou mandar uma camiseta pra você com essa frase. Opa, essa Vou eu vou mandar usar. mesmo. Boa. Meu microfone tá caindo, gente. Aí, foi. A pessoa não para quieta. Mas, enfim, falando de todo este contexto aí, inverteria minha resposta para o seguinte desafio de toda e qualquer organização. Liderança. Se é preciso tomar decisões duras em relação à demissão em massa, Eu gosto quem da vai RH porque sustentar... sempre é o copo meio cheio, o copo meio vazio. Sempre vem a resposta pelo outro lado. Trabalhar com o pessoal da RH é divino, pessoal. Eu amo. Tem que ter a liderança extremamente alinhada com essa organização. Então, eu falo que o grande desafio hoje das empresas, seja para atrair gente, seja para engajar pessoas, ou seja para tomar decisões mais duras, como, por exemplo, sustentar um processo de demissão em massa. São os líderes que vão fazer isso, né? E seja elevar a maturidade dessa geração Z, que você falou aí, dos Zzinhos, né, que você falou, é a liderança. Então, hoje, como líder, você tem uma tarefa de resultados muito forte, mas você só vai conquistar resultado com pessoas. Se as pessoas que estão ali dentro precisam de amadurecer, cabe você, com ferramentas de feedback, com uma comunicação muito clara, um foco muito grande no negócio para poder elevar e desenvolver essas pessoas, porque seus resultados vão depender delas. Tem um dos líderes de uma grande empresa de tecnologia, cujo sobrenome também é um Z, que é o Zuckerberg, que ele fez tudo ao contrário do que você acaba de falar. Ele foi no mercado, falou, a meta tá ruim, não sei o quê, o metaverso não tá dando, os nossos óculos não decolam, eu não sei para onde eu vou mandar um monte de gente embora. Pum. Aí depois ele passa 3 semanas tomando porrada de tudo quanto é lado, até dos próprios colaboradores. Aí ele volta, não, pessoal, vocês entenderam errado, não era assim. Na verdade, a gente tem que reavaliar, eu vou ser mais humano. Quer dizer, liderança, zero. Sim. E acho que isso falta muita preparação ali para se tomar uma decisão muito mais consistente. Mim, é o maior case atual do que não fazer quando tiver que fazer uma demissão em massa. Uhum. Porque, primeiro, ele não soube o que fazer, não definiu a meta, estando na meta. Sim. Ele simplesmente não soube comunicar, comunicou tudo errado, aliás. Do Elon Musk, que é outro doido, Sim, né? A gente está acostumado a tudo, né? Até do cara falar, se não trabalhar eu dou um tiro na cabeça. O Musk fala qualquer ele coisa. Não tem filtro Mas nenhum. a gente está acostumado e acho que o pessoal até se diverte com isso, fala, tá. E continua lá no Twitter e não está nem aí. Mas no caso do Zuckerberg o negócio foi feio, porque ele perdeu a confiança no mercado. No mercado e primeiro nas pessoas, né? Quem confia. As pessoas. De novo, gente, eu vou sempre trazer essa reflexão, Trindade, porque quando você vai fazer uma demissão em massa, ou qualquer comunicado que seja grave, qualquer coisa, você tem que ter, de novo, muita consistência e uma comunicação muito clara. Para quê? Alinhar expectativas. Estou fazendo isso porque causa do resultado é esse, a nossa expectativa é essa, nós vamos voltar para o mercado assim. Eu, na minha jornada, eu sou da época do boom do outsourcing, né? Terceirização. Sim, terceirização. Pega uma área inteira da empresa, joga todo mundo para fora, são os filhos da reengenharia, né? Pega uma área inteira, a molecada nem sabe o que é reengenharia, mas depois dá um Google que vocês vão achar o que é reengenharia. Não é fazer engenharia 2 vezes, tá? Mas e nem reprovar a engenharia. Mas dessa época a gente tinha um cuidado, e aí deu origem, pelo menos por algumas fusões e aquisições ou terceirizações pelas quais eu vivi e passei,
que eram as famosas estruturações dos programas de demissão voluntária. Teve muita Você coisa, preparava os caras para falar, não, eu acho que vai ser melhor se eu pagar um bônus, e aí o cara sai, vai montar. Teve um monte de gente da IBM que pegou dinheiro, falou, eu vou montar a loja de vinho. Em 2 meses perdeu todo o dinheiro, quebrou a loja e ficou com a mão na frente e outra atrás. Conheço vários empresários também, que se ferraram nesse conto de fadas. Pega o dinheiro da minha demissão, o cara nunca foi empreendedor. Pegou o dinheiro e foi montar uma pizzaria. Quebrou. E aí, ninguém sabia por quê. Não, mas o cara era excelente executivo, tá. Mas não tinha esta preparação. Tinha um cuidado econômico, mas não tinha um cuidado de análise de perfil. Análise de risco. Análise de risco. Porque o empreender é você ter coragem para correr risco. Apetite. É isso. Tem que ter apetite. Muita coragem, né? Ainda mais numa economia que a gente vive instável. A gente não sabe o dia de amanhã que lei vai sair, que reforma vai sair, como que vai ser. Então, a diferença entre você ser um intraempreendedor, vamos dizer assim, que as empresas adoram colaboradores que são intraempreendedores, mas na hora que você acha que é um intraempreendedor, mas você vai empreender no seu negócio, a diferença é o risco. O quanto você está disposto a assumir risco e o quanto você está preparado para que isso aconteça. Você está falando de intraempreendedor, eu lembro do modismo também, que todo mundo começou a fazer projetos ágeis. A nossa organização Kanban, está fundamentada em agile. E aí você olhava e falava, fala para mim o que você está fazendo. Era mais do mesmo. Sim. Não tinha nada. Daí você falava, bom, você está decorando a sala com post-it, né? Porque conclusão não tem, projeto não anda e nada sai do lugar. Você está fazendo waterfall do mesmo jeito que você fazia e com PMI. Só está decorando a sala com post-it colorido. Beleza. Mas isso é tópico à parte. E aí é interessante, porque voltando lá ao tópico de cultura, muitas pessoas acham que falar que está fazendo é bonito, né? E qual que é o modelo que é adaptável para essa cultura? Não é só pegar o que é novo e falar que está fazendo, mas às vezes é desenvolver uma metodologia própria. Isso é o mais gostoso. Modelo Chitãozinho e Chororó. Transformando as aparências... em evidências. Vamos lá. Modelo Chitãozinho e Chororó. É isso que eu quero ver. Cadê as evidências? Sim. Gente, toda empresa vive de resultado. Todos nós vivemos de resultado. Se a gente, o resultado que eu quero para minha vida, o resultado que eu quero no meu relacionamento, o resultado que eu quero para minha família, o resultado que eu quero na minha vida financeira, as empresas são organismos vivos que precisam de resultado. Se não está tendo resultado, vai ter demissão. E quem vai rodar vão ser as pessoas que não têm produtividade. Aí eu já vou engatilhar, porque eu vim armado, né? Mas antes de você engatilhar, deixa eu só falar uma coisa. Você falou aí das demissões. Antigamente, que é os planos de demissão voluntária, que é o PDV, gente, plano de demissão voluntária. Você chegava pra galera PDV e falava não assim... é ponto de venda. Chegava pra galera e falava assim, nós vamos precisar reduzir o quadro. Quem quer sair? Né? E aí isso era, nessa época, era uma moda que rolou aí. Muita gente fez isso. Mas hoje não Saíam os bons, ficava só os incompetentes dentro da empresa, quem estava lá amarrado, segurado no... Hoje essas ondas, principalmente das startups, porque eu tenho uma, então eu estudo muito esse mercado, é visível que negócio escalável nem sempre é negócio de resultado. Então, quando se encanta muito, vem e tem um investidor que está esperando resultado, escala, mas também resultado. E aí é onde acontecem os layoffs nas startups, porque os negócios são escaláveis, mas o resultado não é de curto prazo. Mas startup, eu acho que, só fazendo um parênteses, startup eu acho que tem um complicador nessa história. Porque dependendo da fase que você está ainda crescendo, está numa incubadora, ou já saiu da incubadora, mas está gerando valor, está tentando chegar lá nos seus primeiros milhões, você tem que ter equipe. Startup não sou eu, companhia. Isso não existe. Eu-keep. Não é eu-keep. Você precisa, até para o valuation de startup, você tem que virar para o cara e falar, a minha equipe é essa com essa formação, esses são com os esse especialistas. Nível. É isso aí. E essas são as cabeças que vão me ajudar a botar esse negócio para frente de pé. É isso aí. Se você não mostra consistência na equipe, não é falar, eu tenho cara formado no MIT, tenho cara formado na Unialfa, tem o cara com especialização, com doutorado. Isso
não diz nada. Mas esses caras são especialistas, já realizaram isso e mandam nessa área. Sim. Tem que ter, inclusive, no pitch, né? Se você Até não colocar isso muito bem e mostrar isso para o investidor, você vai levar, zero de dinheiro do cara. Aí. O cara vai olhar e vai falar, o quê? Qual é a chance de você tomar 3 não na cara e desistir do negócio? Você quer meu dinheiro vai junto? Vai alavancar. E você tem que garantir isso para o investidor, né? A garantia tá também nisso aí. Mas hoje não se fala mais de PDV e falam de offboarding humanizado. É uma prática do RH hoje. Adoro esses termos bonitos. Offboarding humanizado. Quando você entra na empresa, não tem um onboarding? Offboarding que as pessoas fazem o culturamento, campeonato de surf, por um acaso? Tem um tipo de prancha especial, longboard, offboard. Não, é o desembarcar, né? Na tradução literal no inglês. Obviamente, é o desembarcar, de né? sacanagem. Eu sei. Mas esse desembarque, ele pode ser feito com um olhar um pouco mais cuidadoso pelo nível de adoecimento e etc. Então, o que as empresas têm feito em termos de off-boarding humanizado? Principalmente... Você manda flores para casa. Você manda o cara embora e à noite ele recebe flores. Não, alguns cargos que são estratégicos, mas precisaram em função de resultado, mas aquelas pessoas foram realmente importantes, são impactantes para o negócio, mas a decisão foi tomada por N situações, é uma proposta de recolocação mesmo. Então, aquele cara recebe uma mentoria, ele recebe uma repaginação ali no seu LinkedIn, nas suas competências, e ele tem uma consultoria para ser recolocado no mercado. Mas é o mínimo, né? O cara trabalhou 15 anos. Dedicou a vida dele inteira para a empresa. É o mínimo, mas muitas empresas não fazem. Vai lá e dá um pé e fala, PT, saudações, já te paguei, já levou seus bônus, não quero nem saber da tua vida. A maioria não faz. O cara sai, dá um tiro na cabeça, suicídio, e acabou. Mas a responsabilidade em fazer um off-board, pelo menos respeitoso, é o mínimo que se pode fazer, né? Como dizem, as maiores dores da vida do ser humano é romper relacionamento, perder familiar e perder emprego. Sim. São as dores psíquicas mais graves, Não sei se nessa ordem, mas... A dor psíquica mais grave é perda de filhos, né? E depois de familiares direto e tal, e depois realmente do emprego. Porque principalmente para a geração baby boomer, que são carreiristas, que de fato vestem a camisa da empresa e é como se a empresa fosse deles. Então, às vezes não há uma divisão. Então, tem que ter muito cuidado nesse processo, ainda mais com o número de suicídio aumentando no país escandalosamente. Aí é o modelo Maria Bethânia. Meu mundo caiu. Né? Aquela coisa maravilhosa. A garotada nem sabe quem é Maria Bethânia, mas procura, vai no olhar. YouTube, vai lá no Oráculo. Tem vários vídeos. Eu costumo dizer que é o Oráculo, né? Vai lá no Oráculo, no YouTube, que você vai achar a resposta. A gente está falando do mercado, do ambiente, das situações, adequação de tipo de profissional. E uma das formas que estão tentando achar para equalizar esse novo mundo, que não se sabe ainda o que vai acontecer, é voltar na discussão da jornada de trabalho, vamos passar para 4 dias, porque dá mais um dia para o cara descansar. Aí um vem e fala, não, mas no Japão é diferente, em Israel ninguém para de trabalhar nem no domingo. E aí nós temos, no Brasil, pouca gente sabe disso, essa discussão ela vem desde 1995, com uma PEC de um deputado, então deputado do Ceará, na época, querendo reduzir jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas. Esse negócio, há quase 20 anos, mais 27 anos, tramita, nunca saiu do lugar. Hoje em dia eu tenho Inglaterra discutindo jornada de 4 horas, eu tenho os países escandinavos já há muito tempo têm uma jornada diferenciada. 4 dias, né? De 4 dias, perdão. Isso. E aí a gente está numa transição de governo. Que a gente está vendo muita coisa divertida acontecendo com nomeações. Divertida, eu estou sendo irônico. É melhor rir para não chorar. Mas como é que você acha que vai ficar essa discussão Brasil com os modelos tudo pelo social sendo implementados daqui para frente? Eu acho que o empresariado não vai deixar isso acontecer, né? A gente tem uma força grande nas empresas privadas no Brasil.
E isso pode ser o grande salvador dos empregos no Brasil. Então, eu acredito que podemos ter uma válvula de escape por aí. Mas, assim, eu estou usando óculos cor-de-rosa nesse momento para enxergar possibilidades, né? Porque, na realidade, eu não tenho uma boa perspectiva nesse sentido. Está todo mundo assustado, as empresas estão com o pé nos freios, tentando entender como que vai ser o ano político e aonde nós vamos chegar. A tua área específica, do ponto de vista de consultoria e trabalho com empresas, você prevê uma redução de projetos? Hoje... Deveria ser ao contrário. Deveria ser na crise que você bombaria. Então, hoje, a Believe está muito bem, isso que eu ia te falar. Então, novos projetos estão entrando, muito principalmente nessa questão da formação do líder, para que esses líderes sustentem o que vai vir. A gente não sabe o que vai vir. Então, aonde eu vou colocar a minha energia? Aonde eu vou colocar as minhas fichas em pessoas? Na minha liderança para permanecê-la forte, porque daí para frente a gente pode ter um caminho que é mais árduo e essa galera está preparada para combater junto, né? Ou tomar as decisões duras que podem ter que ser tomadas. Mas é um ano que a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, na verdade, né? Vamos continuar trabalhando e formando pessoas, porque, de novo, lá no Apagão de Talentos, o caminho é formação. E agora, falando um pouco mais da garotada, né? Falando um pouco do público, que é público de uma instituição de ensino superior, que é o cara que se predispôs a estudar, que ele não está estudando só para matar o tempo, ele busca alguma coisa, ou ele quer montar um negócio, ou ele quer entrar na empresa da família e dar continuidade aos negócios, ou ele já trabalha e quer progressão de carreira, quer ganhar mais, etc, etc. Como é que você acha que esse cara está enxergando as oportunidades daqui para frente? E para quem não botou o pé no mercado de trabalho, como é que ele chega nesse mercado e como é que ele começa? Pode ser via teu exemplo, que olha para cima e vê a plaquinha estágio. E aí, beleza. E hoje, a quantidade de vagas é absurda. Então, só não trabalha quem não quer. De verdade. É o que eu ia te contar lá no começo. Em outubro, nós fizemos um feirão de vagas aqui via a BRH Goiás. E junto, o governo do estado estava fazendo um feirão também no mesmo final de semana. 16 mil vagas tinha e não tinha candidato. 16 mil vagas em Goiás. Então, existe emprego. Existe possibilidade. Por que num feirão desse a turma não vai e lota para fazer concurso? Óbvio que a resposta eu sei, mas eu quero escutar de uma pessoa que está neste setor e faz análise. O cara, ele quer ser encostado mesmo, e aí o funcionalismo público vai sentar o pau em cima de mim, mas tem gente que prefere fazer concurso vislumbrando uma pseudo-estabilidade, e aí vai ter burnout, vai ter uma série de outros problemas, depressão, vai ficar com síndrome de tudo quanto é tipo, por N razões, algumas de escassez, outras de excesso, mas por que isso ainda é vigente? E a tendência é isso aumentar, porque se este governo seguir o que ele está pregando, estatização acabou. Sim. A privatização, aliás. Nós vamos ter um movimento contrário. Ao contrário, é isso. Nós vamos ter reestatização de vários setores, principalmente infraestrutura, energia e uma série de outros cruciais para o desenvolvimento do país. Aí nós vamos ter um retrocesso no mercado de trabalho? Eu acredito que o ser humano, ele adora ficar na zona de conforto, né? Que delícia. E a imagem que se tem do funcionalismo público é muita estabilidade, né? Você já ouviu falar quantas pessoas foram mandadas embora sendo concursado? Eu vou dar a minha experiência, e essa é fato verídico, pode constar nos autos. 2 anos de prefeitura. Nós tentamos reduzir o quadro da prefeitura. Foram 2 anos brigando com o Tribunal de Contas, com as secretarias, com os partidos políticos, e não dava para reduzir nem a pau. Então,
Quando a gente vê algum movimento de saída, Sabe o que a é gente... exoneração, porque a pessoa pediu para poder fazer alguma coisa. Mas eu não conheço na minha carreira inteira alguém que foi mandado embora de um serviço público. Não tem. Eu não conheço. Nos meus relacionamentos, nas minhas redes de contato. Então, a zona de conforto ela é uma zona que não te faz crescer, que te estabiliza, que te imobiliza e que você vai ficar ali, vai ganhar o quê? Muito provavelmente adoecimento. E um comodismo. E aí, a máquina pública enche, né? E, enfim, a gente já sabe tudo que vai acontecer daí para frente. Uma das coisas que a gente prega na iniciativa privada é que o profissional ele tem que se manter constantemente atualizado. Constantemente ele tem que estudar, olhar, ver o que tem novo, novas técnicas, novos processos, novas tecnologias, melhoria de processo, melhoria de fluxos operacionais dentro da empresa. E ele ganha em cima da sua produtividade, das ideias, por isso que o intraempreendedor é tão relevante, porque melhora faturamento, distribuição de resultados, etc, etc, etc. No setor público, e nós estamos num país onde tem um contingente de trabalhadores no setor público significativo e que tende a aumentar, porque criar mais 9 ministérios não São vai as ser, promessas do governo, não, né? não é tão simples, né? O ministério não é uma pasta, como o pessoal fala, vou criar uma pasta. Não é uma pasta, são no mínimo 450 a 800 funcionários que você está colocando, fundo de garantia, dando a previdência, né? E outras coisas. E outros privilégios. Mas o setor público, o que a gente vê é que o incentivo é simplesmente para ter uma remuneração melhor. Então, eu vou fazer um curso, porque eu mudo de faixa, e aí eu posso continuar crescendo na carreira pública. A gente vê isso em várias áreas. Os próprios alunos, né, que vêm fazer isso para poder conseguir galgar melhoria salarial, né? E aí, é o famoso plano de cargos e salários das empresas públicas. Aí a gente atrela a isso a falta de profissionais capacitados no mercado. Porque esses caras, em vez de sair da zona de conforto, como você bem falou, e falar, cara, deixa eu posso ser melhor, né? Eu quero acordar 5h30 da manhã, sabendo que eu faço a diferença. E é isso que eu quero fazer todo dia. Como é que você motiva esse cara? Você tem cliente do governo? Não, só empresa privada. Só empresa privada. Eu te proponho um desafio. Pegue um cliente do governo e depois volta para contar para a gente como foi. Olha só, mas eu tenho na minha concepção aqui algumas coisas que a gente precisa fazer um dever de casa interno, como empresários, como empreendedores. Qual o valor do trabalho, ou do aprendizado, ou do desafio eu estou gerando na minha empresa? Qual é o ambiente de conhecimento e de desafio que eu estou disposto a fazer ali dentro para que as pessoas tenham desejo de trabalharem na minha empresa? Para que as pessoas se sintam desafiadas, que elas se sintam motivadas, que elas não parem de crescer, que elas não parem de aprender. Então, isso, um ambiente que seja respeitoso, que seja seguro psicologicamente. Você trouxe muitas questões da doença aí, e nós vamos ter que olhar para fazer esse dever de casa, porque nós não estamos prontos para ambientes com autonomia, com relações de confiança, e nós temos a mente, principalmente nós empresários e dirigentes, por foco total em resultado, de comando e controle. Eu não estou falando que uma empresa tem que ser sem controle, muito pelo contrário, a gente tem que ter muitos controles, mas o comando tem que ser substituído por relações de confiança, por ambientes seguros, onde as pessoas podem ser elas mesmas, expressarem as suas emoções, líderes prontos para ter um bate-papo honesto, transparente, de confiança, e sim, a gente poder ser mais produtivo e feliz no trabalho. Se as empresas privadas entenderem o potencial que elas têm de gerar valor para a vida das pessoas, com esse olhar de resultado e humano simultaneamente, talvez a gente tenha menos funcionários públicos nas empresas querendo estabilidade.
pegando a tua linha de raciocínio e aí trazendo para a academia. Todo mundo fala no mercado, e eu sou um do que também atesta isso, que o recém-formado ele sai com um volume de competências muito aquém do que o mercado demanda. E aí ele vai para uma empresa e a empresa gasta em salário, em treinamento, mais ou menos 1 ano e meio do tempo de vida desse cidadão ou dessa cidadã, para tentar equiparar aquilo que a empresa precisa que ele produza dali para frente. Você que está na área de gestão de pessoas e que faz, provavelmente, leituras e análises e projetos de competências para motivar a inovação, para trabalhar em equipe, como é que a gente preenche esse gap? Nossa, eu amei essa pergunta, porque eu sou uma defensora, como professora também, coordeno o curso, de aproximar a academia da empresa privada, de executivos que estão no mercado. Então, quando eu vou pensar numa grade, eu vou trazer o que tem de melhor e eu preciso atualizar essa grade anualmente. Não dá para ficar com uma grade de um curso anos e anos. Não dá. Então, a academia vai ter que se reconstruir, reaprender e trazer mestres, doutores da ciência acima de tudo, né? Mas os executivos de mercado precisam estar aproximando dessa galera que está saindo daqui. Como é que você pega um engenheiro recém-formado e coloca ele para construir uma ponte? Agora, se eu tivesse empresas de construção civil com programas de trainee vinculados com a organização, com esses executivos, esses engenheiros que constroem pontes, dando aula aqui dentro da universidade, a gente estaria formando gente muito melhor. Agora, qual que é a provocação que eu faço? Por que isso não acontece? Por que as instituições de ensino ainda não abriram tanto? Eu sei que existem, aí você que pode me falar como reitor, né? Um monte de norma de MEC, que tem que ter tanta gente com tanto de mestrado, tanto de doutorado, etc. E quem está na vida privada, poucos conseguem fazer as duas coisas, porque a exigência lá fora do mercado de trabalho é muito hard. Então, a gente tem que começar a equalizar isso para a gente formar gente melhor. E aí a provocação é, reitor, que dia que nós vamos ter isso aqui próximo em todas as universidades? Em todas, eu não posso dizer, mas aqui nós já estamos começando. Parabéns. Então, o que a gente tem e está desenvolvendo, só para conhecimento, mas depois a gente pode falar muito disso, porque como eu venho do mercado, uma das coisas um conceito que a gente trabalha aqui dentro, todo mundo fala em empregabilidade. Empregabilidade é legal. Mas é você arrumar um emprego que não vai garantir que você vai continuar nesse emprego. Você vai arrumar, se não tiver conhecimento, atitude, padrão, energia, dali uma semana, voa. Sim. Então, o que a gente precisa, na verdade, é sustentar a empregabilidade. Aí a gente fala de trabalhabilidade. Perfeito. Já ia falar isso. Como é que a gente consegue que não o meu egresso arrume emprego, mas que ele permaneça e se desenvolva nesse emprego. Aí eu volto de novo. Essa empresa está provocando isso nele? E antes disso, que este é um dos programas que eu estou desenhando, você tem uma empresa. Aí eu vou lá e falo, Karina, vamos fazer o seguinte, quais são as funções que você está precisando? Eu estou precisando de analista de mercado, estou precisando de gestor de TI, estou precisando de... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar a formação de alunos e já vou colocar alunos aqui dentro que não vão fazer estágio, eles vão ser contratados. E eu vou antecipar conteúdo e alinhar a minha matriz aquilo que você precisa. Então, deixa eu falar um projeto que eu fiz. Deixa. A gente fez um projeto na LG, a gente já previa esse déficit lá, né? Então, 2012, mais ou menos,
Não, 2008, 2009, até 2000, enfim, esse projeto ficou muito tempo, LG Formando Talentos. Uma especialização técnica com os 8 módulos, acho que eram 6 módulos. Cada módulo, ele era dependente do módulo anterior, né? Ele tinha essa dependência, mas todos os professores eram nossos gestores e líderes técnicos, para formar gente técnica. E a única contrapartida que a gente pedia, que as pessoas participassem do processo seletivo. E, se elas fossem aprovadas no processo seletivo, porque a garantia técnica não me garante que ela vai ter as competências comportamentais que eu preciso. Então, se ela fosse aprovada no processo seletivo... Soft skills. que ela pudesse aceitar a proposta. Era a única recomendação. E a gente formou gente. E hoje existem gerentes, gestores que participaram da LG Formando Talentos, que continuam na LG fazendo 10, 15 anos de casa. Esse é um tipo de projeto que aproxima. A Universidade Federal, na figura do professor Anderson, de TI, né, do Centro de Inteligência Artificial, Conheço. No mestrado, faz muito isso. Ele busca das empresas privadas projetos significativos que eles precisam de mão de obra de inteligência artificial, de desenvolvimento, e levam para dentro do núcleo da Federal. Isso é uma outra iniciativa maravilhosa que a gente tem que ter. Então, cabe às instituições, a você, Trindade, que está com isso assim, ó, na mão, fazer essas aproximações, trazer os grupos de empresário para cá e falar: o que você precisa de formação técnica? Agora, o seu RH vai ter que olhar lá soft skills, porque você falou de chá, conhecimento, habilidade e atitude. E eu trabalho com chave, modelo Carina, fica a dica, tá? Conhecimento, habilidade, atitude, valores da sua empresa, porque eles são seus, e entrega que você precisa. Se eu não olhar essas 5 coisas, eu vou trazer gente errada para dentro da empresa. E aí, o pessoal não entende. Eu falo com vários executivos. E é muito difícil um executivo entender que ele perde dinheiro com recrutamento e seleção. Mas perde muito dinheiro. O pessoal fala: mas vamos... Como é que faz recrutamento e seleção? A maioria das empresas posta LinkedIn, posta rede social, coloca nos seus canais, manda uma vaga, descrição de cargo, enxurrada de currículo. Alguém tem que ler aquela desgraça, ou você tem que ter uma ferramenta que faz fazendo triagem filtros, com né? inteligência artificial. Já melhorou um pouquinho, mas não é lá essas coisas. Aí daquela enxurrada que enche essa sala aqui, sobra lá 200. Aí vai a gestora de recursos humanos ou um analista e começa a ler um a um. Vê um monte de besteira, papel aceita tudo. Sim. Aí, baseado no que está escrito, chama o cara. Ou a cidadã. Aí a pessoa chega lá, primeira entrevista. Eu, particularmente, sou contra esse modelo. O cara vai lá e faz uma entrevista com uma pessoa que não entende nada do negócio. Acabei de falar que o RH não tem que entender do seu negócio. Eu conto nos dedos. Aí a pessoa fala. Tá, então agora você vai fazer entrevista com o gerente da área. Esquece. E pior, se eu estou contratando um diretor, se eu estou contratando um gerente, um coordenador, um analista ou um estagiário, o fluxo é o mesmo. Não pode. Aí você vira para o cara e fala: por que você não manda direto fazer a entrevista com o diretor? No caso de estar contratando um gerente. Não, porque a hora do diretor é muito cara. Tá, mas o diretor vai ser a melhor pessoa que vai falar se esse cara serve ou não serve. Ele não precisa fazer 55 testes de perfil, de não sei o quê, e mostra para mim a combinação da análise de resultados com o mapa astral do cara. Quando chegar lá, o diretor vai olhar e vai falar: não gostei, não vai entregar o que eu quero. Aí você jogou todo o trabalho fora, tempo de todo mundo que participou do processo. Olha, só em horas de trabalho, né? Aí muda o fluxo. Tão simples, né? Não acabei de te dizer que ao lado de um grande líder tem um grande RH? Se você vai fazer uma vaga, vamos pegar essa, gerencial, né? Um gerente sênior e etc e tal.
Óbvio que passou todos os fluxos, você já deu uma filtrada boa e você chegou ali em alguns candidatos. Vamos lá, uns 6 candidatos para uma entrevista, porque você pode fazer entrevista por telefone, inclusive, que a gente chama de checklist. Ali a expectativa, vai mudar, não vai? Todas essas questões básicas de vaga, questão salarial, o que ele está buscando no momento? Não, está buscando uma empresa, não é a cultura, elimina. Entende? Você tem que ter essa visão de valores que a pessoa traz. Entrega, técnica. Então, vem para a entrevista junto. O RH pode fazer entrevista com o diretor. Eu já estou olhando a parte comportamental, ele já está olhando a parte técnica e a gente vai validar juntos. Eu acho isso, você acha isso, vamos achar um caminho do meio? Não, dá para desenvolver isso? Não, isso aqui não dá para abrir mão. Você encurta o processo e você ganha resultado financeiro com o processo. Em vez de ficar 3, 4 horas comigo, mais 3, 4 horas com você, mais 3... Não, vamos fazer junto. O Google tem um modelo que eu acho super legal, que ele tem várias pessoas formadas no modelo de seleção deles, régua altíssima de processo seletivo, e aí é bem invertido. Estão mandando gente embora aí também. Estão botando gente na rua. O modelo deles, até então, é uma banca de pessoas, um par, um líder de outra área, um subordinado, fazer a entrevista para garantir fit cultural. Então, garantir o fit cultural, aí que o gestor da área... Mas isso são organizações que têm um estado de maturidade maior, Sem que já dúvida. tem feedback 360, que já tem avaliação 360, e aí eles estão num outro... Eles nem fazem mais avaliação, patamar, né? O né? deles O é cara só o one-on-one e etc. Só... E o cara olhando lá o KPI do cidadão, falando, está entregando, não está entregando, pouco me interessa se está jogando por bolinha a tarde muito mais inteira. voltados com OKR, mas enfim. eu quero olhar de outro jeito. Mas... Pergunta para fechar. Pergunta de milhão? Pergunta de milhão. Milhão é um milho grande, né? Sim. O Brasil tem jeito, no final das contas, porque a gente está falando escassez de pessoas para o mercado de trabalho, mundo altamente competitivo, não sabemos para onde vai, se é muvuca, se é... Bunny. Se é banido. Não sabemos para onde vamos. Mas vamos descobrir em algum momento. O problema principal é que eu olho para os carinhas lá da OCDE e a turma está voando. Eu olho para Israel, se for falar de inovação e ecossistema, outro planeta, não é outro país, é outro planeta, outro sistema solar. Os caras estão em outra... cultura. Andar na rua é diferente, se relacionar é diferente, pensar é diferente. E isso é desde o catatauzinho lá de... 4 aninhos, né? 3 anos, com o cara já lá mergulhado no ambiente de tecnologia. Você olha para isso, e aí eu posso falar de África do Sul, posso falar de Vale do Silício, posso falar de tigres asiáticos, podemos falar de quem quiser. De vários lugares. Mas você olha para o mundo assim, você fala, caraca, e nós aqui... O Brasil tem jeito, naquele Trindade. passinho. O Brasil tem jeito. Se a gente romper e incentivar muito, grandemente, a educação. A chave do sucesso do Brasil, eu sou uma defensora disso. Para mim, está na educação. Está nas suas mãos, muito mais que nas minhas, hein? Eu tenho ali uma equipe e eu faço essa educação continuada dessa equipe. Agora, e as instituições e esse modelo, né? O ensino superior, ele está meio que na metade do caminho. Eu preciso puxar a régua para baixo. Isso. É na educação de base. Então, o que a gente vai fazer como instituições privadas, né? Já que a gente tem um delay na pública e esses próximos 4 anos a gente de verdade não sabe como que o Brasil vai caminhar politicamente, o que nós vamos fazer enquanto empresários para mudar a educação do país? Eu acho que essa é a chave do sucesso. Como? Não faço a menor ideia. Mas não tem como ser diferente. Eu te convidei para escutar, te convidei para você me dar o caminho das pedras, a resposta. A gente tem um insight aqui e fala, nossa, isso vai ser demais. Então, eu acredito muito que a educação vai transformar e que a gente tem um potencial enorme, enorme, e temos muita gente boa. Eu acredito que a gente tem mais gente boa do que ruim no país. E querendo e disposto a fazer as coisas acontecerem. Mas a gente precisa acreditar de novo. Eu sacaneio o setor público,
mas tem muita gente boa no setor público. Muita gente competente. Tem muita gente que dá o sangue e é muito competente. Mas, infelizmente, eu não vou falar que é minoria, mas é uma parcela que está engolida pelo sistema. Como diria o pessoal da Tropa de Elite, o sistema é foda. Osso duro de roer. Mas é complicado, é complicado. Então, assim, a transformação desse nosso país está na educação. Né? Chegar a ser um Israel da vida, ter um mindset tecnológico, um mindset inovador, ter mudanças de atitude que começam pela gente. E agora, outra término. Eu não paro de fazer pergunta, eu sou uma desgraça. Eu vou falando. Eu falo que sempre é a última, eu lembro de uma coisa e não é a última, não. Aquela era mas agora tem a nova última. 1 e 2, tá? Tá, beleza. Senão você vai chegar atrasada no teu compromisso. Mas qual é o papel da BRH para ajudar nisso tudo? Então, hoje eu estou na BRH Brasil, né? E um dos pilares da BRH Brasil é educação. Inclusive através de parcerias com várias instituições do país para aprimorar principalmente a área de pessoas, para que essas pessoas cuidem melhor desses negócios, gerem mais oportunidade de empregabilidade, de trabalhabilidade. Então, essa é uma vertente muito forte da BRH Brasil hoje, trazendo essas parcerias para a gente construir, co-criar juntos. Então, assim, a abertura existe, já existem instituições que são muito parceiras, e a gente quer realmente potencializar e co-criar isso com várias iniciativas, seja elas quais forem aí de incentivo de base até ao ensino de doutorado mesmo. Encerrando por aqui, porque já estamos com 1h15 de bate-papo. Uau, tudo passou rápido. Se me deixar, eu continuo até o jogo da França. Por falar nisso, quem ganha, França ou Argentina? Olha, o pessoal vai me matar, mas eu vou torcer para a Argentina. Eu acho que o Messi merece 5 vezes melhor jogador do mundo. Eu acho que ele merece receber uma Copa. E outra, a gente está na América do Sul. Eles são nossos irmãos. Então eu vou torcer para a Argentina. Desculpa, gente, eu vou torcer para a Argentina. A minha esposa, eu fiz essa pergunta para ela respondeu. Aí eu falei, eu vou torcer para a Argentina. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque os europeus têm um número maior de Copas do Mundo do que os sul-americanos. Então... E é impossível um continente que tem Argentina, Uruguai e Brasil ter menos Copa do Mundo do que a Europa. Então estamos alinhados. Aí... Vamos torcer juntos. Tá bom. Se a Argentina ganhar, eu vou mandar um zap para você. Deixa eu tirar uma fotinho nossa aqui. Olha. Ups, aí. Enquadrei tão bonito e... Eu fazendo podcast de terno e gravata tá lindo hoje. Deixa eu segurar para não tremer. Ótimo. Foi. Tua mensagem final para a galera que quer entender mais de gestão de pessoas, que quer começar nessa carreira, o que eles fazem? Vão fazer psicologia? Vocês podem fazer psicologia, ou vão fazer administração. Inteligência de mercado, ou vão fazer TI. Adoro. O curso ele é uma base fundamental, mas você tem que estar disposto a aprender e primeiro gostar de pessoas, né? Gostar de pessoas. Esse é o diferencial da área de recursos humanos. Alinhada a negócio. Então, qualquer um dos cursos que você escolher, mas se de repente você gosta de pessoas, gosta de desenvolvimento humano e gosta de desafio, a área de gestão de pessoas está esperando. Pode seguir meu Instagram, porque lá tem um monte de conteúdo para profissionais de RH e eu estou lançando minha mentoria online também. Qual é o Insta? @acarinapimentel. A Karina com K, viu, pessoal? Não é Karina com C. É Karina, com A no final. Karina. Viu? E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Não será a única. Já está feito o convite para voltar, porque eu tinha uma lista de mais 78 perguntas para fazer e não deu tempo. E a gente conversou muita coisa e não deu tempo de falar nada. Aí o quiet quitting, a gente nem falou sobre os fenômenos. Não me deixaram falar nada aqui, eu fui podado pelo tempo. Você vai ter que voltar, a gente vai marcar. Adorei te conhecer.
Também. Foi muito bacana. Agradeço de coração tua disponibilidade, tempo, tá aqui conosco, foi nota 10. E vamos marcar, porque não só para você voltar, mas também para a gente combinar alguns projetos bacanas que a Alfa quer fazer. E eu acho que você pode nos orientar também. Quero participar dessa união do privado. Vamos juntar esses mundos que estão tão isolados aí. A gente precisa botar esses caras no mesmo patamar. Combinado. Tá bom? Conte comigo. Tô contando. Já contei. Já tá na minha lista. Galera, estamos encerrando o podcast por aqui. Valeu. Obrigado. Beijo para todo mundo. Karina, beijo pra você. Beijo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.